sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Momento com Deus em Família. Nós estamos aqui convidando você para fazer parte desse quadro, dando as suas contribuições, mandando seus questionamentos, as suas dúvidas e, claro, as suas contribuições a respeito desse tema. Tem famílias que chamam de Momento com Deus em Família ou culto doméstico, momento familiar. E nós queremos conversar a esse respeito. E hoje o nosso programa está muito especial, porque nós temos uma convidada muito especial. Eu vou pedir para a Fernanda apresentá-la para nós. Seja muito bem-vindo. Espero que você fique conosco até o final. E se você tiver alguma amiga ou algum amigo, né, que tenha filhos, então eu quero pedir para que você mande esse programa, esse link agora, para que ele também possa conversar aqui junto conosco a respeito desse tema tão especial que é a educação espiritual dos nossos filhos. Verdade. E não só se você tem filhos, se você tem netos, se você tem sobrinhos, ou se você planeja ter filhos. Isso mesmo, muito bem lembrado. Então, essa é a Letícia, uma amiga minha. A gente tem um grupo de estudo de livro que eu vou pedir para ela apresentar. Ela é casada com o Douglas, é mãe de 3 crianças lindas. Gabriel, o Benjamin e a Isabela. Então, Lelê, bem-vinda para nosso programa aqui, para a gente conversar um pouquinho. E a gente fez um grupo de estudo de um outro livro e acabou aquele livro. Mas aí a Lê resolveu continuar um estudo de livro. E aí surgiu um grupo. Conta para nós, como que surgiu esse grupo? Primeiro, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui, né, um programa tão especial e com tanta gente boa que vem aqui, eu me sinto tão pequena diante desse programa, né, tão gostoso, mas minha oração foi aí esses dias de que a gente possa ter uma conversa aqui tão gostosa, tão especial, tão cheia do Espírito Santo, que possa transbordar para quem estiver nos assistindo e seja impactado e mexido, né, para poder conhecer mais do Senhor e transbordar para sua casa, né? Amém. Então é esse que é a minha oração no dia de hoje. Então, começando, né, a Fer já me apresentou um pouquinho. Então, sou casada com o Douglas, temos 3 filhos. O Benjamin tem 7, o Gabriel 6, a Isabela 3. E eu sempre brinco que quando eu casei, eu era uma iletrada matrimonial. Não sabia nada de casamento. Eu achava que sabia, mas não sabia nada. E vinha aprendendo meio que, né, no meio do caminho mesmo. E quando eu tive os filhos, aí que eu percebi que não sabia nada mesmo. Então, eu tinha a sensação de que seria intuitivo. Tem muita coisa que é intuitiva mesmo, né? Mas grande parte das coisas é dependência da graça do Senhor. Mas existe uma parte que eu negligenciei, e o que eu sei também que muitas mães, amigas sofrem e que acabam negligenciando, que é a parte de ir atrás, de ler e de conhecer. E aí foi no meio disso, dessa turbulência, não sabendo o que fazer e, de repente, olhando comportamentos, maus hábitos, que daí eu comecei a querer a ler, entender, estudar. E vieram alguns livros até chegar nesse livro, né? O Caminho para o Filho Andar, que foi o primeiro livro que a gente leu nesse clube. Deixa eu só mostrar aqui, claro. Depois eu vou... Ele tem 2 aqui, capas, esse né? tem 2 capas, Fernanda tem um antigo, né? E esse aqui é o Caminho para o Filho Andar. Nós já falamos a respeito dele, que nós teríamos um momento para falar, então hoje chegou o dia, né? Eu comecei a ver e a pesquisar em 2019, na verdade, que foi assim um tempo que Deus mexeu muito comigo. Muito mesmo. Eu entrei numa estafa física, mental, espiritual naquele ano e Deus foi mexendo em valores na minha vida. E que a minha casa, né, o comportamento dos filhos, o meu comportamento não seria mudado se o Senhor não entrasse naquela situação. E a partir então de 2019, eu comecei a tentar ir atrás, seguir gente, grudar em pessoas que estavam caminhando na minha frente para aprender mais, né? E aí o ano passado, exatamente há um ano, em 2022, abril de 2022,
caiu esse livro na minha mão. Aí eu pensei, eu não vou ler sozinha. Eu quero ler, mas eu vou ver se tem gente que quer ler junto comigo. Porque a gente lê sozinha é uma coisa, mas a gente lê junto, compartilhar, trocar experiência, isso fica tão mais marcado. E aí, então, eu joguei lá num grupo de mães que a gente pertence. Falei, tô lendo esse livro. Alguém quer ler comigo? E, de repente, para minha surpresa, um monte de mãe começou a vir. E a minha ideia era tomar um café da manhã lá em casa. Sentar umas 4, 5 mulheres e a gente ia bater um papo. E, para minha surpresa, o grupo cresceu. E graças a Deus, né, surgiu a Fer, conseguiu até uma sala aqui para gente, o que a gente tem aqui do Clube do Livro, para que a gente pudesse tomar um café da manhã juntas e conversar sobre o livro. E isso foi, então, agora em 2022. E desde então, uma vez por mês, a gente escolhe um livro e no primeiro sábado do mês a gente se encontra para poder conversar sobre o livro. E mais do que conversar sobre o livro, o que eu tenho notado é que tem gente que nem lê o livro, mas está vindo. E só do compartilhar, do estar junto, de tomar um café junto, esse momento para nós, não só mães, mas mulheres, é algo tão precioso, tão especial, que eu creio que essa ideia de ler o livro junto veio do coração do Senhor para nós. Porque a gente sai muito edificada além da leitura, é o do compartilhar. Então, resumindo, mais ou menos foi aí que entrou esse livro aí na minha vida, na nossa vida, né? É um momento de abrir o coração mesmo, né? Tem sido bem especial. Verdade. Se você está aí assistindo e gostaria de participar desse Clube do Livro, eu te convido a ficar até o finalzinho do programa, que a Letícia vai dar as informações, né? Creio que tem um convite para vocês. Conta pra gente como é isso na sua casa, quais são os desafios, organização, porque a gente vem conversando e a gente tem escutado as mães falando, né, do desafio da rotina, né, a questão dos hábitos, né, então fique à vontade, que Deus use a tua vida, né, para falar o nosso coração. Então, antes de contar, né, como é na prática, eu vou só contar o que me fez começar a fazer isso, né? Que foi uma leitura de um outro livro, e a abertura dele era o Shema, né? A palavra de Deus para o povo de Israel. Até vou tomar a liberdade de ler aqui, porque foi através disso, dessa palavra, que aí Deus mexeu em mim para começar então a agir na prática na minha casa. Fala assim, Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando eu li isso, né, quando isso se tornou palavra viva, rema no meu coração, eu percebi que aquilo que o Senhor ordenava ao povo, o Shema, né, coisa que as crianças judias sabem, pequenininhas, isso aqui, quando alguém fala, ouve, ó Israel, elas já sabem de cor. Amarás o Senhor teu Deus. Eu estava falhando com aquilo. Eu estava falhando em amar o Senhor de todo o meu coração. Estava falhando em empenhar os meus esforços na minha própria vida e estava falhando em inculcar isso. E aqui a palavra inculcar é a palavra afiar. Então, de estar realmente afiando a espada.
E me veio uma sensação de que eu não estava treinando os meus filhos para a vida. Eu estava dando para eles uma faca de pão. Uma faquinha de passar manteiga, quem sabe. E como que eles iam enfrentar as batalhas da vida, os desafios da vida, com aquela faca que não tinha fio nenhum. Eu tinha que inculcar a palavra de Deus, afiar, para poder entregar instrumentos para eles, para que eles pudessem enfrentar, né, as batalhas nessa geração, que é uma geração que precisa estar com a espada bem afiada, né? Sim. E aí, nisso, eu falei, eu estou falhando, então eu preciso mudar. E nisso, os meus filhos, né, hoje têm 7, 6 e 3, mas na época era uma recém-nascida, um de 3, um de 4. Falei, como que eu vou fazer? Vou começar a fazer sim, cultinho, leitura da palavra todos os dias. É difícil, é muito difícil, é um desafio. Mas assim, a primeira coisa foi eu ver que horas que para mim seria o melhor. Estando ou não estando o meu marido. Se ele estivesse, eu conversei com ele, falei, amor, tal. Ele falou, amém, faça, se puder estarei junto, né? E eu, assim, eu queria não ficar frustrada, porque muitas vezes a gente fica frustrada. Fala assim, mas meu marido não participa, porque não sei o que eu quero fazer. Não importa, não importa. Se Deus falou comigo, então Deus vai me usar para que isso se torne hábito na minha casa, né? Então, conversei com ele e tudo, e aí eu comecei com umas estratégias de, pra gente, o melhor é o café da manhã. Porque nosso café da manhã, graças a Deus, é tranquilo, não é um horário de correria. Então, eu acordo bem cedo, deixo tudo já bem preparadinho, e a Bíblia já fica em cima da mesa. Porque sempre quando a Bíblia ficava meio longe, daí um já saía correndo, outro descia da cadeirinha, daí quando ia buscar a Bíblia, outros 2 já escapavam. Então, assim, o quanto menos eu coloquei, assim, de distrações para eles, foi ótimo. Então, a gente começava o café da manhã, a Bíblia estava ali. E quando eu via que já estava quase terminando, eu não deixava terminar, porque depois que terminava, as crianças ficavam impacientes de sair. E a gente já começava a ler. Ler trechos pequenos da palavra, cantava um cântico que se relacionava àquilo na palavra. Às vezes não cantava o cântico nenhum, porque não dava, mas pelo menos a leitura da palavra a gente tinha, um momento de oração, e aí a gente começou a ter também o hábito deles não descerem da mesa sem pegar a bênção. Aquela antiga, bença pai, bença mãe, e eu e meu marido, daí a gente então põe a mão neles e abençoa o dia deles, né? E aí isso começou. Gente, o que é hoje é muito diferente do que era 3 anos. Porque era uma confusão, mas a gente persistiu. Tinha dias que meu marido estava junto, tinha dias que ele não estava, tinha dias que eu não estava. E ele fazia. Então, a gente tomou isso como propósito. Não é perfeito. E não dá para colocar a perfeição como meta, porque não vai ser perfeito. Então, temos crianças, temos adultos imperfeitos, tem que tem dor de barriga no meio. Vai ter, imprevisto sempre tem. Sim. Mas a ideia é que eles tenham a palavra de Deus inculcada na cabeça deles. Eles tenham uma espada afiada, que eles possam lembrar. E é gostoso porque a gente vê hoje eles correlacionando muitas vezes a própria Bíblia. Então, quando a gente lê uma coisa, eles falam, poxa, esse mesmo assunto, Deus também fala lá naquela outra parte. Então, os frutos começam a vir. É a longo prazo, é sim. Eu tenho na minha cabeça que eu me alegro muito, mas não é para mim, né? Porque às vezes a gente fica tão, que exibida, né? Então, mas não, é para eles mesmos. Então, assim, algumas coisas eu tive que colocar no meu coração. Então, algo prático, ter a Bíblia, antes deles terminarem a refeição, e fazer coisas curtas,
trechos práticos, né? Não ir lá ler números com eles, que daí eles não vão entender. Mas palavras que eles possam entender, salmos, oração, um cântico. E aí, esse era o nosso momento da manhã. A partir disso, hoje a gente tem 3 momentos lá em casa de um culto, que a gente pode dizer, ou uma leitura, né? Que é esse momento nosso da manhã, que assim, é algo que a gente não abre mão mesmo, não abre mão. Então, a gente pode estar atrasado, a gente reduz a leitura, mas eles não, a gente toma o café, já faz, nem que faça já eles comendo, não abre mão. Aí tem o estudo mesmo de lição, que a gente tem lição de Bíblia mesmo, então a gente tem um momento de lição de Bíblia, e à noite a gente também faz uma leiturinha da palavra. Então a gente só vai acrescentando nisso, né? Mas é assim, eu acho que é algo que a gente tem que começar, não esperar ser perfeito, porque eu esperei muitas vezes a perfeição, ficava irritada porque um falava, porque um ria, o outro cutucava, o nenê chorava. Um dia pode não dar certo, o outro dá, outros 2 não dão certo, mas é o hábito, é a persistência. E hoje eles sabem que aquilo é o que vai acontecer no nosso dia, de segunda a segunda. Então, independente se o papai está viajando, se a mamãe naquele dia dormiu um pouquinho mais e o papai que está fazendo o café da manhã, eles sabem que é aquilo que vai acontecer. Então, se torna natural, fluido, né? Mas é um desafio, sim. É um desafio, mas não é impossível, não. Nós ouvimos há pouco a Letícia contando um pouco a respeito do devocional, desse momento com Deus que ela realiza juntamente com a sua família, e eu e a Fernanda aqui ficamos curiosas para saber, né, como é esse momento nos demais horários, né? Você falou especificamente a respeito do café da manhã. Então, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho o que vocês fazem, né? Que material que vocês utilizam nos demais horários. E também algo que me chamou a atenção é quando você disse que no começo, né, foi um desafio. E ao longo desses 3 anos que vocês estão fazendo, você viu mudança, né? Eu creio que ela viu, porque eu estou vendo aqui na fala dela que de um momento, né, agora são 3. Mas eu gostaria que você falasse a respeito disso, porque muitas vezes quando a gente inicia na nossa casa, talvez você já começou algumas vezes e para, né, por causa das dificuldades, né, criança chorando, né, situações que acontecem no momento da devocional, e aí a gente acaba desanimando. Você viu mudanças nesses 3 anos, né, até no comportamento dos teus filhos, ou na tua própria disposição, né, em querer fazer. Fale um pouquinho mais a respeito desse tempo na sua casa aí com Deus. E da lição da Bíblia, porque eu acho que não foi só eu que fiquei curiosa, né? Que a gente já ouviu falar um pouquinho nos estudos, mas conta como que é. Então, o material que a gente usa é só a Bíblia mesmo. Eu sei que tem muito material gostoso, muito material bom de devocional com crianças, né? Mas a gente sempre acabou usando só a Bíblia. E a gente... Só não, né? A Bíblia. E a gente optou também por usar na NVI, né? Na nova versão internacional. Por quê? Porque é o que eles ouvem, é a versão da nossa Bíblia, minha e do meu esposo. E eles, quando eles aprenderam a ler, eles ganharam a Bíblia também da NVI. Então, a gente tem esse hábito, né? A gente está só esperando a Isabela ser alfabetizada para daí também dar uma Bíblia para ela. E então, cada um pega a sua Bíblia e a gente tem esse momento de leitura juntos, né? E por isso que a gente preferiu essa versão. Então, é só a Bíblia de material. O começo era caótico, se pode dizer, né? Essa palavra. Vontade deu de desistir. Teve dias que a gente não fez, né? Então, que tentava e não ia, mas desistir não estava no cardápio. Então, a gente falou, não, isso é importante e da mesma forma que para a nossa vida pessoal, o devocional é importante, para a vida dos nossos filhos e para a nossa vida familiar, isso também é necessário. Então, o começo
difícil, mas não dá para desistir. Hoje a gente vê progresso porque, além deles estarem habituados, eles estão maiores também, né? Então, mesmo quando a gente começa e a criança é maior, é um desafio até criar o hábito. Mas quem tem bebê, criança pequena, várias crianças, eu acho que também acaba sendo um desafio, porque a criança não tem tanta paciência de ficar sentada, né? Tem suas demandas de fralda, disso e daquilo. Então, eu vejo que foi um hábito e um hábito que aconteceu conforme eles foram crescendo. Então, por isso que acabou se tornando natural, né? E aí, fora o café da manhã, o que a gente tem também de outros horários nos estudos formais das crianças, existe uma matéria, como português, matemática, história, a matéria de Bíblia. E aí nós estudamos alternadamente. Um dia é Antigo Testamento, outro dia Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, como são 5 dias da semana, a gente intercala. E no último dia, então, eles fazem como se fosse um catecismo, assim, né? Muita gente confunde até essa palavra, porque a tradição de catecismo é mais, né, da tradição católica, mas a gente faz com perguntas a respeito da fé. Quem é Deus? Quem te criou? Para eles também terem isso na mente deles, né? Então, a gente lê pequenos trechos, a lição é isso, são pequenos trechos, e aí associa onde que estava. A gente está agora falando sobre Abraão, né? Onde que ele estava, olha no mapa. Então, vai associando isso e daí depois eles nos contam o que eles entenderam daquilo. Então, é uma lição que não é tão comprida assim, são 10, 15 minutinhos do dia que a gente tira, mas os 3 sentam e aí a gente faz isso. Todos os dias tem também. Quando é feriado, está de férias, essa lição a gente tira. O devocional da manhã, não. Essa lição a gente tira. E à noite, antes de dormir, a gente também faz uma leitura, daí sempre, né, com meu esposo junto. Essa lição da Bíblia, eu só faço só eu sozinha. Mas o da noite, daí também, em família junta, a gente lê uma história da Bíblia para eles descansarem e dormirem. Que bacana. Eu estava pensando a respeito da decisão de qual texto da Bíblia que vocês vão ler no dia, né? Você disse que nesse momento que há o estudo, já provavelmente deve ter uma organização já. Mas, por exemplo, no café da manhã e à noite, como vocês decidem pelo texto bíblico? Tem um planejamento que vocês fazem, uma sequência, né? É o que vocês leram no devocional de vocês? Conta para nós sobre isso. No café da manhã, normalmente a gente lê Salmos, Provérbios, e aí vai para o Novo Testamento, para os Evangelhos. Aí acabou a volta. Salmos, Provérbios e os Evangelhos. Porque o resto a gente vai estar cobrindo o Antigo Testamento, o Novo Testamento na lição da Bíblia. E à noite a gente faz a leitura daí de uma Bíblia infantil mesmo. Uma Bíblia que a gente gosta da versão. E aí é na sequência daquela Bíblia infantil que a gente lê uma historinha daí para eles, para eles dormirem, né, e descansarem. Então a distribuição é assim do tempo de Bíblia lá de casa. Sim. Legal, não fica repetitivo daí, né? E contempla tudo. E o que o Lopriolo fala a respeito desse momento? A gente leu lá que ele fala momento em família, né? Então, o que me atraiu nesse livro é que ele é pura Bíblia. Né? Tudo que ele fala, ele dá um embasamento bíblico. Atrás tem todo um material que ele disponibiliza. Então, se seu filho tem problema com ira, versículos a respeito da ira. Então, esse livro me atraiu justamente por ser muito bíblico, muita palavra, né? E ele divide, né, o livro falando para a gente ensinar com as escrituras, convencer com as escrituras, corrigir com as escrituras, treinar com as escrituras. Então, é isso que você falou. As escrituras vão ser utilizadas para toda a educação. Né? Então, quando ele começa falando, ensine com as escrituras. Para eu conseguir ensinar, eu preciso primeiro conhecer a palavra, para conseguir utilizar essa palavra, né? Então, ele diz que quanto mais a palavra estiver em nós, mais a gente vai conseguir
ensinar com as escrituras. Porque não tem como eu apontar para o meu filho algo do que ele está fazendo. Eu posso até saber que está errado, mas como que eu vou ensinar com a palavra se eu não estou conhecendo a palavra? Então, eu sei que aquele comportamento não é legal, mas para que eu possa ensinar biblicamente, eu preciso conhecer, saber o que é que não está legal, chegar na raiz do problema. Ah, porque ele briga muito com a irmã, ele briga muito com o irmão, mas ele faz a gente ver onde está a raiz desse problema, né? A briga é um sintoma de algo que está ali dentro. A ira é um sintoma de algo que está acontecendo. As discussões, a desobediência. Então, a gente não vai tratar só o sintoma, mas a gente vai chegar na raiz daquilo que é o que está acontecendo, do pecado. Né? Porque o nosso problema de todos nós é o pecado, inclusive dos nossos filhos. Então ele deixa isso tão escancarado assim, né? Que realmente é isso, né? Nosso problema é o pecado, o problema das crianças, dos nossos filhos é o pecado. Qual o pecado? Né? É a mentira, é a ira, o que é? A soberba. E aí, através disso, nós temos que conhecer a palavra para conseguir ensinar, né, com a palavra. Outra coisa interessante que ele fala, que ensinar com a palavra não é uma escolha, é uma ordem. Deus ordena, né, que devemos ensinar, que devemos inculcar nas crianças a palavra. Então eu vejo às vezes tem gente que fala, poxa, eu ensino bons modos, boas maneiras na igreja, a criança vai e aprende sobre a Bíblia. A igreja tem um papel muito importante, mas o ensino é nossa responsabilidade. Então, Deus deu para nós essa responsabilidade do ensinar a palavra. A igreja é uma colaboradora. Sim. Mas o ensino sou eu como mãe, meu marido como pai. Né? Então, quando a gente chegar diante de Deus, né, é isso que a gente vai mostrar, né? Daquilo que Deus nos confiou, os nossos filhos, daquilo que a gente ensinou para eles, né? Educou e ensinou. Então, como que a gente vai fazer isso na prática? É o que ele chama do... Eu não sei falar francês, diz que é uma palavra francesa. Milieu, né? Que é o no meio. Então, eu conhecendo a palavra, eu buscando conhecer o Senhor, né? Todo dia me enchendo do Espírito Santo para identificar aquelas situações que, opa, isso aqui saiu do que era para ser. No meio, andando, junto com a criança, é ali que a gente vai ensinar. Não é o apontando o caminho. Sempre quando eu leio isso, eu lembro muito de Moisés. Quando Deus ordenou Moisés, né, para tirar o povo do Egito e ir para a Terra Prometida, eu fico pensando, Moisés não ficou apontando o caminho. Não falou, vai lá no Morro Horebe, vira à direita, no outro vira à esquerda e vão lá que vocês vão achar. Ele foi junto. Sim. Ele caminhou junto. E eu fico pensando que eu, como mãe, como líder, né, assim, né, de estar ali, nós como pais, a gente tem que estar ali, caminhando junto. Porque é no caminho, nesse milieu que ele fala, que é onde a gente vai ter essas oportunidades de pegar uma coisa ali e ensinar, e incutir a palavra. Então, essa parte, assim, do livro, né, que ele começa falando, né, que é o ensinando com as escrituras, para mim, assim, é um ponto bem chave, assim, do livro. A criança poder relacionar a palavra com a vida dela no momento atual, no contexto em que ela está. Perfeito. Na situação que ela está vivendo. O pai ter essa sensibilidade, né? Então, esse educar no caminho, né, que ele traz, é essa ideia, né? Então, nossos olhos têm que estar voltados para o alto, e também para os nossos filhos, para que todas as ocasiões em que eles estão vivendo, a gente possa
mostrar a ela, né, que a palavra tem a ver com a vida dela, né? Eu achei muito interessante isso, né? Ele traz vários exemplos ali no livro de como ele relacionava a palavra com as situações do dia a dia, né? Isso é muito legal você aprender a fazer, né? Porque a palavra é viva, ela tem a ver com a tua vida, né? Então, quando você está lendo um texto, é Deus falando com você, né? Algo que Ele quer ali te ensinar. E o mesmo modo é com as crianças, né? E somos nós adultos que vamos ajudá-las a ter esse entendimento, a fazer essa leitura, né? Que aquela palavra é viva e tem a ver com a vida dela, é Deus falando com ela, né? Inclusive, no comecinho, ele cita exemplos da filha dele com 2 anos, que já decorou a palavra e estava aplicando com os próprios pais, né? Para ver como não tem uma idade mínima. Sim, exatamente. Não ele fala é bem sobre tão isso, cedo, né? né? Que não tem idade certa, né? Desde sempre. Desde sempre, né? Você poder falar da palavra. E eu até correlaciono essa parte dele. Eu tô lendo também aquele livro Pescadores de Crianças, do Spurgeon. Sim. E aí ele fala sobre isso, né? Sobre a gente nunca achar que é cedo demais para uma criança conhecer a palavra, memorizar a palavra, ter experiências com Deus. Porque quanto antes essas crianças conhecerem a Deus, mais elas vão ser poupadas, né? De sofrimentos, de coisas ruins, né? Então, e aqui ele fala isso, quanto antes melhor. Está dentro da barriga da mãe, vai ouvindo sobre a palavra, vai ouvindo versículos, memorizando versículos. Então, quanto antes melhor. Não tem idade mínima para que isso possa acontecer e começar. Sim. No começo você lembrou, né, que ele traz a respeito de vários temas, referências bíblicas, né? Então, diversas situações do dia a dia da nossa vida que nós enfrentamos, tem as respostas na palavra de Deus. É isso, né? Então, a gente pode, como você disse, eu só uso a Bíblia, né? Então, na Bíblia nós podemos encontrar tudo que nós precisamos para ensinar os nossos filhos no caminho, para ter a nossa vida com Deus, lendo realmente a palavra, tendo vida com Deus. Eu gostaria que você falasse agora também para quem está nos acompanhando, nos assistindo aí, que você falasse se tem alguém que gostaria de começar esse momento em casa, né? Ou que começou em algum momento, mas em função das circunstâncias, né? Trabalha fora, os filhos têm, às vezes, muitas atividades, né? Estudo, atividades que vão além da escola, e parou, né, de ter esse momento. E você falou algo muito especial, importante, né? Que é um mandamento, né, uma ordem, né, não é qualquer coisa, é uma ordenança do Senhor que nós ensinemos os nossos filhos, né, a respeito da palavra. O que você diria para esses pais que gostariam de começar ou que iniciaram e pararam, né, uma palavra que você pudesse deixar para eles? A minha palavra é algo que eu sempre ouvia, e aí às vezes eu via assim e falava, mas para essa mulher deve ser fácil fazer, ela não conhece a minha história, ela não sabe a minha rotina, não sabe os filhos que eu tenho, e quantas vezes eu me peguei fazendo isso. Falar, não, mas deve ser dedicada só a isso, não deve trabalhar fora, não deve ter filho pequeno, não deve nananã, e cheio de não deves, né? Mas eu só mudei a partir do momento em que eu quis e eu percebi que era uma ordenança ensinar a palavra para os meus filhos, algo que é a minha responsabilidade, né? Minha, eu digo como pais, né? Não só como mãe, mas como pais, é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, e parei de achar desculpas. Né? Dentro da minha realidade, o que é possível fazer? É possível acordar mais cedo, deixar tudo preparado para que esse momento seja um pouco mais suave? Então é isso que eu vou fazer. Dentro daquilo que está
ao meu alcance, eu quero fazer. Muitas vezes a gente quer falar, mas antes Deus quer falar conosco, né? Então eu vejo que em tudo isso, né, que a gente conversou aqui, no que Deus quer falar, né, comigo, com quem está ouvindo, para que o ambiente da casa seja propício para que essas coisas aconteçam. Eu acho que a estratégia está aí. Primeiro chama Jesus, chama o Espírito Santo para estar ali dentro da tua casa, se prepara, se organiza, não procura perfeição. Conseguiu 1 minuto, uma leitura, um versículo, amém. Amanhã, quem sabe um pouquinho mais, ano após ano, dia após dia, conquistas vão ser feitas. Então, minha palavra é: não olhe para mim achando, né, que deve ser muito fácil, não sei o quê, porque para todo mundo tem suas lutas, suas batalhas, suas dificuldades, mas a persistência e a vida, né, dos nossos filhos, a vida espiritual deles, Deus confiou, né, nas nossas mãos essa responsabilidade de educar. Então, eu fico pensando quem eu quero ver adulto dos meus filhos daqui a alguns anos, né? Quero que eles sejam bons profissionais, quero que eles, vejo eles casados, com filhos, mas o mais importante que eu quero vê-los são homens e uma mulher cheia do Senhor, a imagem e semelhança de Cristo. Então, se eu quero isso, eu vou investir nisso. Essa é a minha palavra. 2 pontos principais aí, então, né? Não desistir, orar, tá junto, né? Não desistir, orar e se planejar. Se planejar. Intencional, como a gente estava falando aqui, né? Muito legal, Letícia. Obrigada por participar, por aceitar o convite. Obrigada. Foi muito gostoso o livro, foi muito gostoso estar aqui conversando com você. Que você continue nessa jornada aí, incentivando as mulheres a ler. Amém. E que Deus te abençoe nessa caminhada aí, nessa nossa jornada de mãe, né? Amém. Que a gente tenha a sabedoria do alto. Amém. Sim, amém. Me diz uma coisa, e se alguém que está lá gostaria de participar do Clube do Livro, como faz? Tem como? Está aberto? Está aberto, só que, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Sim. Então, o que eu estou pensando, né? Quando você perguntou, eu pensei, o que vocês podem, me procurem no Instagram, quem quiser, é Letícia Esmanhoto. E aí, só escreve lá uma mensagem para mim, quero participar do Clube do Livro, que daí eu já mando o link do grupo do WhatsApp, e assim você já pode fazer parte aí do grupo e tomar um café da manhã com a gente aí nos próximos livros. A gente também pode deixar, se você quiser, nos comentários do YouTube aqui mesmo, né? Também Deixa nos comentários, eu gostaria, aí a gente talvez disponibiliza ali o perfil, o link, faz um acesso. Então, muito obrigada a você, obrigada Letícia, obrigada. Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus abençoe a sua vida, amém. Fernanda, foi um prazer, amém, foi um prazer estar aqui com você, Deus abençoe, tchau.